Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. Então a gente vai ver agora o Brasil na Primeira República, que é quando depois que eles expulsar a família real do Brasil, acabar o Império, né, o Dom Pedro II, vai começar a República, e é aí que começou a esculhambação no Brasil, né. Então daí chama de República Velha, que seria, ou Primeira República, e no comecinho também chama de República das Espadas, porque foi dois militares, o primeiro presidente, né. Então vamos começar aí para não enrolar muito. Então eles vão acabar com a monarquia no Brasil, né? O Dom Pedro II já estava meio perdendo o apoio do pessoal das elites, né? Perdeu o apoio da igreja, perdendo o apoio dos cafeicultores. O exército brasileiro estava com a moral alta, que tinham ganhado a Guerra do Paraguai, né? Então estava valorizado, porque antes, na época do Império ali, a galera dava moral para a Marinha. A Marinha que era o que importava, né? Não tinha muita guerra terrestre. Então depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro estava bem mais forte, né? Tipo, tudo funcionandinho, bonitinho. A igreja e os cafeicultores já não estavam mais achando muita graça no governo. E daí a hora que a princesa Isabel fazia a Lei Áurea, né, assinar a Lei Áurea em 1988, daí sim que essa galera dos cafeicultores vão ficar indignada, né? Porque quem trabalhava no café eram os escravos não precisavam pagar salário, eles já estavam aí, né? E daí depois da libertação dos escravos, não aguentou mais muito tempo, né? Até que 15 de novembro teve o golpe. E daí eles vão derrubar o Dom Pedro, expulsar a família real. Isso aí foi tudo num dia só. Eles resolveram, o Marechal Deodoro estava feio na foto lá, eles conseguiram fazer com que o Marechal fosse liderar o golpe. As pessoas, não foi a população que pediu, né? Foi os militares que se revoltaram. E num dia eles expulsaram, tipo, no mesmo dia que deram o golpe, no outro dia eles já despacharam o Dom Pedro para fora do Brasil, morreu e nunca mais voltou pro Brasil, né? Então é que começou a nossa maravilhosa república aí. Então, daí no comecinho, o que era que o Brasil continuou sendo? A fazendona, né, um agroexportador, para vender principalmente o café, né, para fora do Brasil. A população continuou sem mandar nada, né, quem tipo, saiu a família real e quem ficou mandando foi os militares. Então, e tinha bastante gente que não estava querendo a república, né, a população, por isso que o Dom Pedro também não quis nem tentar resistir. Ele achou que iam deixar ele no Brasil de boa, iam tirar o cargo e ele não tentou resistir, né, para não ter a população, tipo, não ter violência, né? Então, tipo, não ter a galera querendo apoiar ele e os militares descer o sarrafo no povo. Então, daí uma parte estava gostando e outra parte não estava, né? E daí o Brasil vai se tornar uma república federalista. Só que daí quem vai mandar, tipo, que nem é hoje em dia, né? O Brasil é uma república federativa. Todos os estados da federação unidos formam o Brasil, né? Só que daí nessa época aí quem mandava sempre vai ficar mandando vai ser os paulistas e os mineiros. Daí vai ser a tal da República do Café com Leite, que nós vamos ver depois. Então, quando que começa aí? De 89 até 94, 889 894, que é o que chama de República da Espada, porque teve os dois governadores, presidentes militares, né, que era o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Então, por isso que chama das espadas, né. Então teve o primeiro governo provisório do Marechal Deodoro, que eles começaram a mexer, ajeitar, tipo, tirar o governo, providenciar fazer uma nova eleição, vão trocar os governadores. Então vai ter um momentinho do governo provisório do Marechal Deodoro. E daí o que eles vão fazer nesse governo provisório aí? Vai suspender a Constituição monarquista, que era a Constituição de 1824, que tinha os quatro poderes, né? Tinha o poder moderador, que era o do rei. Ele vai dissolver as câmaras municipal, que tinha tipo as câmaras de vereador, né? Os estados chamavam de presidente dos estados, não era governador, né? Era das presidentes das províncias. Então ele vai deixar só os presidentes, quem quer as galera que apoiava ele. Então vai tirar os que eram contra e colocar outros amigos no lugar, né? E daí vai ter uma elite que vai começar a administrar o governo, né? Principalmente os militares e alguns civis, essas galera dos cafeicultor. E uma das coisas que vai ter a separação da igreja do Estado, que é o Estado laico. Então, nessa época, tudo quem fazia era nascia uma pessoa, registrava na igreja, morria era na igreja, casamento na igreja. Então essas coisas vai começar a passar a ser dos cartórios, que nem hoje em dia, né? Quando nasce alguém, vai lá no cartório, registra, e quando morre faz certidão de óbito. Então isso aí quem fazia era a igreja, e a partir dessa época aí já começou o Estado fazer, né? O governo. Vai ter uma crise econômica em 1890, que eles vão começar a querer criar as indústrias, né? Já tinha o mundo funcionando ainda antes da guerra, que nós já vimos uma guerra, né? Mas o Brasil estava devagar na industrialização. Então isso aí é o Rui Barbosa, que ele é o ministro da Fazenda, que seria hoje tipo o ministro da Casa Civil, o cara que distribui o dinheiro. Ele vai fazer essa política do encilhamento. Então
Então esse encilhamento ele vai imprimir dinheiro, né? Vai ajudar a imprimir papel moeda sem ter o lastro ouro. Esse lastro ouro antes, depois da Segunda Guerra que vai cair, mas tipo, se tinha 1 milhão de real circulando, tinha que ter 1 milhão em ouro lá no cofre do Brasil, né? Tipo, do Banco do Brasil lá. Então ele imprimiu, tipo, tinha 1 milhão em ouro, ele imprimiu 2 milhões de moeda lá. Tipo, facilita o crédito, só que o dinheiro perde o valor, né? E daí vai, como é o Brasil, vai ter várias pilantragens, né? Vai ter uns caras querendo mamar no governo, fazer umas empresinhas fantasma. E daí também essas coisas já funcionavam na bolsa, né? Circulava para o pessoal comprar na bolsa as commodities, que era principalmente o café. A maior coisa que vendia era o café. E daí essa impressão de dinheiro aí vai aumentar a inflação, né? Que o dinheiro perde o valor, daí as coisas vão aumentar mais do que tá, e daí não vai compensar, né? Então vai dar uma crisezinha no povo. Isso aí depois vai dar uma encrenca que vai ter outro ministro lá mais pra frente que vai ter que resolver, né? Vai ter que queimar dinheiro pra tirar esse excesso de moeda que tá circulando. Então eles fizeram a Constituição daí, em 1891, uma Constituição republicana, né? Daí que o Brasil vai ficar os Estados Unidos do Brasil, só que não aguentou muito tempo. Se o Brasil tivesse ficado desse jeito, ia ser que nem os Estados Unidos, né? Cada estado se governa e paga um imposto para a federação, que tipo o governo federal que vai providenciar a defesa e outras coisas, mas cada estado tem suas próprias leis, né? Aqui no Brasil não foi para frente isso aí, mas no começo era assim, inspirado nos Estados Unidos. Então daí os estados que chamavam de província ganharam um pouco mais de autonomia, né? Fazia sua própria lei, os impostos, eleger o próprio governador, e daí vai ter o direito da pessoa a votar, que é aí que vai começar o voto de cabresto, mas quem que era que votava? Só votava quem era alfabetizado, então era 90% da população já não votava, né, porque um monte de gente não sabia ler. Antes, quando o voto era censitário, que votava gente por dinheiro, tipo, que você tinha que ter uma renda tal, lá era R$ 200, eu acho, as pessoas votavam. Então, nessa época que tinha gente com dinheiro, tinha mais gente que tinha direito de votar do que nessa época dos analfabetos, porque tinha galera que tinha grana e não sabia ler, né? Então, vai ser tipo, um monte de gente não vai votar. Os mendigos não votavam, padre também não votava, que não está escrito aqui. Mulher também não votava, e nem soldado. Se fosse um soldado raso do exército, lá não votava. E ainda tinha que ser maior de 21 anos, né? Então aí que depois no Getúlio Vargas que as mulheres vão ter o direito de votar. E aí depois vai ter o voto de cabresto, que a gente vai falar mais pra frente aí. Daí o que mais que teve nessa Constituição aí? O mandato de presidente ficou de 4 anos. E também votava para vice e para presidente. Então tinha lá os candidatos a presidente e os candidatos a vice. Então às vezes os caras não eram da mesma, não tinha esse esquema da chapa que nem tem hoje em dia, né? A chapa você vota no presidente e no vice da mesma chapa. Nessa época aí você votava pro vice e pro presidente separado, tipo, em duas cédulas. Então dava umas confusãozinha também, né? A igreja se separou de vez do Estado, né? Aquela que eu falei antes do nascimento, do casamento e óbito passou a ser função do governo. E o Deodoro da Fonseca ficou de presidente por um tempo ainda que os militares queriam que ele ficasse, né? Então ele ficou um pouco, mas ele já vai vazar. Então o governo Deodoro ali, ele vai começar a arrumar encrenca com os outros povos, né? A galera não vai gostar dele, que ele era muito, queria mandar em tudo, já era bem idoso, era marechal da, tipo, a mão de ferro, né? Não queriam deixar nada. Em 13 de novembro de 1891 ele fechou o Congresso, que isso é tipo uma ditadura, né? Então daí já começou a ficar mais tenso as encrencas. Então daí os ferroviários, que era a galera dos trem, né? Que tipo, era o que movimentava o Brasil, ainda o carro mal e mal tinham inventado aqui no Brasil, nem devia ter carro nessa época ainda. E os caras dos trem fizeram a greve e deu mais uma encrenca. E daí o Marechal Deodoro já estava ruim desde o golpe e estava ficando pior ainda. E daí ele já resolveu de sair, né? Ou resolveram que ele convenceram ele de sair, ele saiu em novembro de 1891. Daí que o Marechal Floriano vai assumir o governo. Ele era mais, a galera gostava dele, ele entrou porque tinha mais tipo, um apoio do povo, né? Daí fez umas medidas populistas para alegrar a galera, para acalmar os ânimos, né? Para não ficar todo mundo muito nervoso. Baixou os aluguel da galera que trabalhava, os operários, né? Que era, tipo, pouca gente na cidade, era bastante coisa rural no Brasil, né? Os impostos da carne, que tipo, vinha do Rio Grande do Sul, bastante carne, dos charque que a galera fornecia, né? Baixou o imposto, que daí já vai alegrar a galera, e vai começar a incentivar a indústria, né? Começar as fabriquinhas, só tinha fábrica relacionada ao café no Brasil, por enquanto. Vai começar a ter mais outras fábricas, vai começar a fiscalizar a galera que trabalha no serviço público, né?
Só que mesmo assim não vai agradar a galera, vai começar a ter gente descontente com o Marechal Floriano. Daí vai ter estourar a revolta federalista, que vai ser a revolta dos gaúchos aqui, né? Os maragato contra os chimango, né? Então eles vão tentar querer separar o sul do Brasil ali, fazer uma movimentação. Os líderes eram o Gaspar Silva dos Maragato e o Júlio Castilho dos Chimango, que também chamava de pica-pau, porque tinha a roupinha, o chapeuzinho vermelho, né? Então daí o que esses federalistas queriam separar, tipo, fazer os estados virar um regime parlamentarista, não ter o presidente, né? E os republicanos queriam manter a república e o presidente mandasse cada vez mais, né? Então esses republicanos estavam apoiando o Floriano Peixoto e os outros aqui estavam querendo separar, né? Tipo, fazer o virar parlamentarismo. Essas revoltas aí, por isso que Florianópolis chama de Florianópolis. Tinha as galerinhas, eles começaram no Rio Grande, veio para Santa Catarina, estavam querendo ir para São Paulo. E em Florianópolis, o Marechal Floriano acabou com a revolta lá, matou a galera. E antes disso, Florianópolis chamava Desterro. Então, em homenagem ao Floriano Peixoto, que eles começaram a chamar a nossa capital aqui de Florianópolis. E daí em 893, essa aqui durou um tempinho, a encrenca ali, né, 93 até 95, até eles se conformar, né, parar de ficar encrenca. E daí vai ter essa revolta armada, que vai ser a galera, a marinha vai se revoltar também e vai fazer, daí o Marechal Floriano vai acabar que vai renunciar depois dessa encrenca aí, né. Então a marinha tinha bastante poder antes, depois perdeu pro exército, só que eles estavam se encrencando. Daí eles ameaçaram um dia lá o Marechal Deodoro, miraram lá na sede do governo, essa em 13 de setembro aqui, a revolta armada, eles vão mirar lá no palácio do governo e fazer o Marechal renunciar, né? Então daí eles vai revidar, vai descer o sarrafo, a galera vai fugir pro sul e o Marechal Floriano vai reunir as tropas e vai acabar com a revoltinha, né? Vai descer o sarrafo. Mas ele tinha um apelidinho aqui de Marechal de Ferro. Ele era o mais brabo de todos até agora, né, dos que teve ali. E aí que vai começar daí as oligarquias mandar no país, né? Oligarquia, que é um lado grego do primeiro ano que a gente vai estudar, né? É governo de poucos. Então é uma galera, um grupo de pessoas que vai administrar, né? Não só junto com o presidente ali. Então daí eles vão tipo, sair o Floriano Peixoto e vai ser eleito o primeiro presidente, que é o civil, que é o presidente Prudente de Moraes. Que ele era de um partidinho ali, PRP, né? Dos republicanos. E daí, desse momento, que saiu os militares, é que vai começar o tal do café com leite, que você já deve ter visto falar, né? Que é as elites agrárias, tipo os fazendeiros gigantes de São Paulo e Minas Gerais, que vão dominar. Daí fala café com leite, porque São Paulo seria o café e Minas seria o leite. Mas na verdade, tem uns caras que falam que seria do café com café, porque eles produziam café nos dois lugares, não era muito só o leite de Minas, né? Mas é porque daí, como o mineiro gosta lá de leite, queijo e tal, doce de leite, ficou por leite lá o deles, né? Então, daí como é que vai ficar esse funcionamento dessa política do café com leite? Então, esses caras, os fazendeirão, né, as elites rural, eles tinham a política dos governadores. Então, aqui no estado nosso, aqui, o cara lá escolhia quem quer ser o governador e apoiava ele. Então, tinha o nosso fazendeirão. Aqui no nosso estado, no caso, os caras eram os coronéis, esses povos que lidavam com as madeireiras, que derrubavam lenha, né, pinheiro, serraria, essas coisas aí, que eram as elites principal. Então daí essa elite escolhia o governador local e esse governador arrumava tipo, os prefeitos e tal, e ganhava verba. E daí, como esse fazendeiro, quase todo mundo trabalhava para ele da região, ele falava, ó, vamos votar no João. Todo mundo tinha que votar no João, porque o voto também era aberto, depois vamos falar mais para frente, né? Não era o papelzinho secreto lá. Então daí a política dos governadores, como é que vai virar? É um acordo, né, que eles vão, que é a política do café com leite e a política dos governadores ali. É um acordo entre o presidente da República e os dos estados para obter apoio. Ó, você apoia o fulaninho aqui e eu te apoio com verbo, com dinheiro, outras coisas, né? E daí o governo executivo ajudava nas eleições para ficar os aliados no poder, né? E daí tinha essa verificação dos poderes aí que era composta por 5 parlamentares que ganhavam o direito de, tipo, confirmar se o cara ia se candidato ou não. Tipo, fosse o TRE lá. Então, deixava o de degola. Se você não quisesse, que o Solanino não deixava se candidato, que nem faz até hoje, né? Para você ser candidato por algum partido, para alguma coisa, vai ter que ter um partido, né? Então, aí que daí com essa política aí, esses caras vão sempre se revezar no poder. Ficava um mandato os paulistas, no outro mandato os mineiros. E daí, como tinha esse esquema do vice, né? Então ficava o presidente de São Paulo, o vice mineiro.
Daí na outra vez ficava o presidente de Minas e o vice paulista. Eles ficavam se revezando para ficar mandando no poder ali, né? E os outros estados não conseguiam sair do domínio deles, né? Então aí o Prudente de Moraes, que é o primeiro civil, as coisas que ele fez ali. Nessa época do Prudente de Moraes aqui, que eles vão criar o Tiradentes como herói da República. Ele tinha morrido 100 anos atrás, ninguém deu muita bola para ele. E daí eles vão criar o Tiradentes como herói, porque ele morreu por causa da República e tal. E daí nisso os cafeicultores que vão dominar mais, né? Aqui tá um dinheiro da época que eles botaram o Tiradentes. Por isso que eles fizeram o Tiradentes barbudo e cabeludo, para ficar parecido com Jesus Cristo, né? Então que era a ideia do mito da República. Depois do Prudente de Moraes vai ter o Campos Salles, que vai herdar a dívida lá do que o ministro imprimiu o dinheiro, né? Ele que vai, o outro fez a folia e quem vai estourar o rojão é na mão do Campos Salles ali. Então ele vai fazer esse funding loan, que é uma expressão em inglês aí, que ele vai emprestar dinheiro da Inglaterra para fazer se equilibrar o câmbio, né? Porque tava o câmbio errado por causa que o cara tinha imprimido dinheiro antes. E também ele vai ter que queimar a moeda. Ele vai ter que tirar o excesso de dinheiro que estava circulando para equilibrar de volta. E daí a galera dos cafeicultores não gostou, que também vai dar uma encrenca, né? Daí vamos falar um pouco do coronelismo, mas eu vou parar aqui para eles continuamos outro dia para não ficar muito grande a nossa aulinha de hoje. Então estudem aí e acompanhem nos slides.